Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer mais um esclarecimento de dúvida. A Samara perguntou o seguinte: na redação científica, no texto, eu posso fazer perguntas? Eu entendi o que você falou, Samara. A redação científica, ela tem algumas regras e, como todas as regras, tem suas exceções. Via de regra, na redação científica, a pergunta é a pergunta problema, a pergunta que você vai desenvolver o seu trabalho para responder essa pergunta. Ela aparece no texto, geralmente aparece na introdução e às vezes no resumo, quando a ordem do resumo é que ele seja estruturado, porque é necessário que o usuário compreenda qual é a sua pergunta de pesquisa. Só que as exceções, eu já vi muitos materiais em que no desenvolvimento do texto, até para que o autor consiga fazer essa conversa entre outros autores, ele faz através de pergunta, como por exemplo, mas como nós podemos compreender o exercício físico, os impactos do exercício físico na depressão? E aí ele começa respondendo, fazendo uma conversa entre os autores. Porém, essa prática, apesar de existir, não é habitual e vai depender muito do que o seu orientador vai aceitar. Da mesma forma, na regra, a qualquer frase que você coloque no seu material acadêmico, seja na graduação, no mestrado, pede-se que você cite a fonte da informação. Como assim? Eu vou fazer uma afirmativa. A falta de exercício físico pode ocasionar problemas como hipertensão, estresse, isso, aquilo. E aí eu vou colocar a fonte de onde eu tirei essa informação, porque essa informação é uma informação que necessita de esclarecimento. Se eu estou falando dentro de um texto científico, eu tenho que dizer a base ou baseado em quem eu estou falando. No entanto, algumas instituições, alguns professores, algumas universidades consideram que se você colocar isso em todo o parágrafo, vai parecer que você não participou do texto, que você tem que colocar as suas colocações. Também é uma exceção. A maioria pede que todo o parágrafo seja citado, porque você, não sendo ainda um doutor, não tem esse domínio ali de desenvolvimento de escrita. Então, note, tanto a colocação de pergunta sem ser a pergunta problema, quanto você dissertar mais o material sem citar fontes, são exceções. Na regra, as perguntas têm que ser a pergunta tem que ser a pergunta problema, e o resto vai ser o desenvolvimento do texto, e essa questão de ter ou não citações, na regra, tem que ter todo o parágrafo, esse embasamento, esse apontamento de onde você tirou essa informação. Na exceção, você pode desenvolver ou dissertar um pouco mais, sem necessariamente ter essa citação. Mas isso é uma exceção. Tudo vai depender da pessoa que está lhe orientando. É bom sempre você saber o que é regra e exceção, para que você não tenha estranhamento na hora de lidar com a situação, tá certo? Eu espero ter ajudado, pessoal, e a gente volta a falar um pouco mais sobre algumas peculiaridades da redação científica. Um grande abraço e até a próxima!